O peixe-boi marinho é uma espécie ameaçada de extinção no mundo. No Brasil, segundo os ambientalistas, pelo menos 1.000 indivíduos habitam a costa brasileira. É aqui na Barra que 5 deles são monitorados pelo Instituto Chico Mendes, em parceria com a Fundação Mamíferos Aquáticos. Aqui eles são acompanhados e estudados quanto ao comportamento e o habitat. Atualmente nós desenvolvemos um sistema de monitoramento satelital. Isso é uma tecnologia que foi concebida, felizmente, por uma iniciativa brasileira, a Fundação Mamíferos Aquáticos, junto com a Nortronic e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem aportado esforços significativos para essa tecnologia. Todos esses animais são, então, monitorados via esse sistema satelital, pelo menos alguns desses animais, e diariamente os monitores então saem para avaliar onde esses animais estão, o que eles estão fazendo nessas áreas, qual a condição desses ambientes, qual o tipo de interferência das atividades humanas, tanto aos locais que esses animais estão utilizando, quanto também diretamente aos animais. O peixe-boi marinho, também conhecido como manatim das Caraíbas e vaca marinha, é da família dos triquecídeos, que pode ser encontrado do litoral dos Estados Unidos até o Nordeste brasileiro. Tais animais chegam a medir até 4 metros de comprimento. É considerado como o mamífero aquático mais ameaçado do Brasil. Mas como é o comportamento desse bicho que parece simpático? Os peixes-bois marinhos são mamíferos aquáticos, como tal, são animais que dependem de uma relação entre fêmea e filhote ao longo ali do período de filhote propriamente dito. São animais que não possuem predadores naturais, por essa razão eles adquirem já um comportamento bastante mansos, mesmo em condições dos espécimes nativos. Porém, são animais extremamente dependentes da condição dos ambientes. São nesses ambientes que eles utilizam, tanto para atividades de reprodução, quanto também para atividades de alimentação. São animais que, em função de toda a forte pressão antrópica que sofreu no passado, em detrimento da caça, e atualmente, em função da perda de hábitats, eles são vistos quando, nas suas áreas de ocorrência, em números bastante reduzidos, por vezes animais considerados com comportamento solitário, e a relação de maior tempo é a relação entre a relação existente entre fêmea e filhote, que isso pode se percorrer aí durante 2, 3 anos. Mas quais são os piores inimigos do peixe-boi marinho? O homem? Os peixes-bois eles acumulam aí um histórico de caça muito forte, que advém desde o período da colonização. Então foram animais extremamente caçados. Posteriormente, passado esse período da colonização, a caça ela cede de grande impacto, ela cede espaço para a caça de subsistência. Felizmente, no litoral nordeste do Brasil, a problemática da caça foi um problema já controlado e, ao mesmo tempo em que os fatores de ameaça surgem, são dinâmicos e aí atualmente estão relacionados a tráfico de embarcações, a lixo nas praias, a pressão em função de quadros de molestamento, alguns transtornos, algumas doenças que advêm dessa relação das interferências antrópicas, seja derramamento de esgotos ou outras contaminantes ou outros resíduos. Então esses são, e sobretudo, a perda dos ambientes. Os animais, esses peixes-bois marinhos são animais que, assim como nesse estuário, dependem, têm uma relação muito direta com essas áreas de manguezal, com essas áreas de estuário, e essas áreas, infelizmente, no nosso litoral estão cada vez mais impactadas e, por vezes, desaparecendo. Então, hoje, o principal inimigo dos peixes-bois marinhos, o principal fator de ameaça aos peixes-bois marinhos estão relacionados à perda de hábitats. Então, como deve ser o relacionamento entre o homem e a espécie? O histórico do peixe-boi marinho, no que diz respeito à relação com as pessoas, nós acumulamos aí, que nem havia mencionado, um histórico de caça e felizmente, fruto de uma percepção, uma sensibilização ambiental dos vários atores sociais, ao longo do litoral nordestino é uma relação um tanto que diferente. Nós temos encontrado nas várias comunidades onde atuamos uma relação de parceria,
onde a própria comunidade local se sente parte desse processo de conservação e tem colaborado nesse processo, né? E essa colaboração vem tanto informando, eventualmente, quando se depara com o encalhe desses animais e, por vezes, realizando os primeiros procedimentos, né? Não só de comunicar, mas de os primeiros contatos, de tirar esse animal de uma situação de risco, né? Colocar esse animal numa área de sombra, umedecido, enquanto as equipes de resgate, né, se deslocam até o local. As ações no que diz respeito ao controle do lixo, do qual os peixes-bois por vezes estão vulneráveis. Então todo esse controle social no que diz respeito ao descarte correto desses dejetos, não só para a gente enquanto instituição que trabalha em prol dos peixes-bois, mas sobretudo para os peixes-bois e para essas comunidades locais, é uma iniciativa importante e das quais, né, essas várias comunidades têm colaborado. É claro que o animal marinho acabou atraindo a simpatia dos moradores desse lugar para a defesa do bicho. O Sebastião começou novo nessa luta e até fez faculdade para cuidar do peixe-boi. Eu sou ecólogo, sou pesquisador associado aqui da Fundação Mamíferos Aquáticos, onde a gente desenvolve trabalhos com monitoramento de peixe-boi na APA da Barra de Mamanguape, em parceria com o ICMBio, onde esses trabalhos a gente está desenvolvendo uma tecnologia de radiotelemetria para auxiliar em possíveis medidas de conservação da espécie e do seu ambiente, né? Com essas novas tecnologias a gente está desenvolvendo radiotransmissores que servem para que a gente monitore esses animais diariamente e para que a gente venha entender um pouco mais sobre a ecologia desses animais e a sua área de uso no estuário da Barra de Mamanguape. Eu nasci aqui na Barra de Mamanguape, me criei aqui, meu tio, meus avós todos já trabalhavam no projeto Peixe-Boi, eles são do ICMBio, e desde muito pequeno, 7 anos, que eu comecei a despertar essa curiosidade pelos trabalhos na temática ambiental, e desde então eu fui acompanhando todos os trabalhos, entrei na universidade, me formei como ecólogo, e hoje sou pesquisador associado aqui da Fundação. Hoje o que me chama a atenção na espécie é principalmente por ser uma espécie muito dócil, a condição que ele se encontra, né, vulnerável. Hoje é a espécie de mamíferos aquáticos mais ameaçada do Brasil, é o peixe-boi. O sentimento é de muita gratidão de poder estar dando a nossas futuras gerações de moradores aqui da Barra de Mamanguape a oportunidade, e de outros lugares também, a oportunidade de poder conhecer o peixe-boi marinho, né? Se não tivesse todo esse trabalho em torno desses animais, possivelmente a espécie não podia existir daqui a um tempo. Hoje eu digo que os moradores são os principais conservadores da espécie, né? Porque eu conheci pessoas que moravam aqui, que já foram caçadores desses animais e que hoje tem toda uma forma de pensar diferente. Eles preferem ver o animal aí e que esse animal atrai turista, atrai renda para a comunidade. E hoje eles preferem ter o animal vivo no estuário do que estar caçando esse animal. Então eu tenho como os moradores, o pessoal, os principais fiscais da região. A gente tem desenvolvido alguns trabalhos de educação ambiental junto com a comunidade, uma aproximação, de trabalhar junto com eles, essa questão da preservação, da questão da coleta do lixo. A gente também tem trabalhado, como o turismo aqui é um ponto muito forte, né, economicamente, a gente tem trabalhado e fomentado a questão do turismo de base comunitária, principalmente com a questão da visitação do peixe-boi, com regras e normas específicas para a exploração do turismo nessa área. A gente também tem desenvolvido alguns trabalhos de educação ambiental, né, junto com a comunidade, em algumas escolas, onde eles vêm até a gente faz palestras e trabalhos de conscientização. Porque como aqui é uma área de preservação, né, tem que conciliar tanto a questão do desenvolvimento quanto a proteção do meio ambiente. Porque como o turismo aqui é uma questão forte, e ele é forte justamente porque tem a área preservada e tem a questão do peixe-boi, né, a presença do peixe-boi, se a gente não preservar e não manter essa região do jeito que está, conservada e com a possibilidade do peixe-boi continuar existindo aqui, acaba que a questão turística ela pode se perder, né? Pode diminuir a questão da renda da população. Então fica o recado. Somente preservando é possível manter viva a espécie do peixe-boi marinho. E essa missão é nossa, é um trabalho do homem.
O programa termina aqui, mas a gente se encontra em breve no nosso planeta.